Olá, gente! Estou de volta com resenha inédita aqui no canal e hoje é dia de cumprir uma antiga promessa que eu tenho feito pra vocês faz um tempão. E falando em antiga promessa, né? Vamos lembrar que eu também estou cumprindo uma antiga promessa, que é a resenha de Os Miseráveis completo. Eu não vou fazer apenas uma resenha, eu vou fazer uma leitura coletiva e eu venho insistindo ao longo das últimas semanas. Tá todo mundo convidado a participar e agora já está disponível, inclusive, o cronograma de leitura desse livro. Vai ser provavelmente o maior livro que você vai ler na sua vida, em termos de tamanho e talvez até em termos de qualidade, importância, relevância. Então, se você quiser participar, o que você tem que fazer? Providenciar o livro. Infelizmente, isso eu não posso fazer pra você. Você vai atrás da biblioteca da sua cidade, ou pega emprestado com alguém, ou vai no sebo. Mas se você quiser comprar uma edição novinha em folha pra deixar bonitona ali na sua estante, você tem 3 opções que eu recomendo, por causa da tradução, por causa da certeza que eu tenho, que é o texto integral. E as 3 edições estão aqui embaixo na descrição. Essa daqui que eu vou ler, muita gente pergunta, ela não existe mais porque essa editora Kozak Naif, ela foi à falência, fechou, e eu tenho essa edição, eu quero ler nela, mas exatamente a mesma tradução foi republicada pela editora Penguin Companhia, então é uma das opções que eu deixei aqui embaixo, caso você queira ler a mesma tradução que eu li. Mas as outras 2 editoras também são bem legais, é a Martin Claret e a Nova Fronteira, então você escolhe de acordo com o que você quiser, uma edição talvez mais bonita, capa dura. Essa daqui e a da Penguin Companhia são de bolso, né? Então tem a capa mole e tal, algumas pessoas não gostam disso. Bom, fechando esse parênteses, tá tudo aqui, participe, vai começar em março, ok? Mas hoje eu vou trazer uma outra promessa que eu fiz pra vocês no passado e que parecia que eu tinha esquecido, mas não, eu tava cozinhando essa leitura em fogo lento ao longo de todos estes meses. É a leitura de uma grande biografia. Eu admiti pra vocês no ano passado que eu tenho um certo bloqueio com biografias. Não sei porquê, não tive boas experiências lendo biografias na época da faculdade, eu li biografias que eu achei sonolentas, e enfim, não consegui ir adiante. E eu sempre venho recebendo das editoras, como a Intrínseca, algumas biografias muito luxuosas, muito celebradas. E, bom, eu pedi a sugestão de vocês, vocês votaram numa enquete e vocês escolheram, de todas as biografias que eu tinha aqui na minha casa disponíveis, vocês escolheram a biografia do Leonardo da Vinci, do Walter Isaacson, o mesmo biógrafo do Albert Einstein e também do Steve Jobs, se eu não me engano. É um biógrafo americano, assim, bastante popular, né? E, bom, fiz essa leitura. Comecei a fazer logo que saiu a enquete, foi mais ou menos no mês de setembro, também porque eu tirei umas 2 semaninhas de férias, e fui lendo. Eu tenho que admitir que foi mais prazeroso do que eu imaginava, porque eu tenho muito interesse pela história da arte, e essa biografia, ela é ricamente ilustrada, então, pra mim foi bastante deleitoso. Aqui a gente tem logo na abertura uma espécie de linha do tempo relacionando os eventos que estavam acontecendo na história da Europa, aqui na faixa azul, e as coisas que Leonardo ia fazendo, ia pintando, as cidades por onde ele passava. É um diagrama explicativo. São os spoilers da biografia, porque, né, o texto vai se tratar de tudo isso. Mas a gente tem, no livro inteiro, muitas ilustrações, não apenas das pinturas, mas também e principalmente reproduções das páginas dos cadernos de Leonardo, porque ele deixou volumes e volumes de cadernos e ele deixou muitas e muitas pinturas inacabadas, como é o caso dessa daqui, que são hoje em dia tão valorizadas quanto as pinturas acabadas, Mais uma pintura inacabada, a Adoração dos Magos, que é considerada a pintura inacabada mais bonita do mundo. Ela é quase uma obra-prima, apesar de não ter sido acabada. E a gente tem também, é óbvio, as obras que foram finalizadas. E a gente vai vendo a história de cada uma delas. Por exemplo, esse retrato da Anunciação, que foi feito pelo Leonardo quando ele ainda era muito jovem, foi um dos primeiros trabalhos que ele fez sozinho e que tem um monte de erros de perspectiva, tem um monte de problemas técnicos que ele mais velho não cometeria mais,
mas até o Leonardo precisou aprender. E temos também as obras que ele finalizou, belíssimas. Essa daqui, que mostra Maria, Santana e o Menino Jesus segurando um cordeirinho, por muitos historiadores é considerada ainda mais perfeita tecnicamente do que a própria Mona Lisa, né? Enfim, não temos apenas só o elenco das obras que ele fez, mas também o contexto, o que ele estava vivendo na vida dele, quem foi que encomendou cada uma dessas pinturas, quanto tempo Leonardo levou para pintá-las, por que ele abandonou, caso às vezes ele tenha abandonado, e aliás ele abandonava com frequência, e obviamente, né, uma certa análise da pintura, né, da delicadeza, dos detalhes que a gente, quando a gente não é especializado, a gente não consegue entender por que as pinturas do Leonardo são arrebatadoras. Mas ele tinha técnicas que tornavam as obras dele muito, muito, muito poderosas, impactantes, às vezes até meio etéreas, meio divinas, místicas. Ele usava, para vocês terem uma ideia, ele usava uma técnica que não se resumia, veja só esse autorretrato, não se resumia apenas a pegar porções de tinta na paleta e aplicar na tela. Ele usava uma tinta muito aguada, muito translúcida, e ele aplicava milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de camadinhas muito finas, muito transparentes, uma em cima da outra, porque ele queria criar contornos esfumados. Ele não gostava de linhas delineadas, ele gostava de contornos esfumados. E por causa disso, as telas de Leonardo demoravam anos para ser concluídas, porque ele fazia milhares e milhares e milhares de aplicações de tinta. É impossível identificar, por exemplo, a pincelada, porque era tão delicado, era tão diáfano, né? Ele inaugurou essa técnica conhecida em italiano como sfumato, e que depois tentou ser reproduzida por muitos outros pintores admiradores da obra dele. Essa obra, por exemplo, não é de Leonardo, mas é de um dos seus alunos, um dos seus seguidores. Essa foi provavelmente uma tela que representa o mito de Leda e o cisne, né, o mito da mitologia grega, que Leonardo pintou, mas a tela se perdeu, vai saber por qual motivo. Muita coisa, infelizmente, se perdeu em incêndios, guerras, desmoronamentos, muita coisa se perdeu, mas sobreviveu uma cópia feita por um dos seus alunos. E a cópia não é tão perfeita quanto a de Leonardo, mas dá uma ideia, né, do que teria sido a tela original. Leonardo tinha, além disso, uma curiosidade obsessiva, ele tinha uma curiosidade sobre a natureza. Ele era um cientista no sentido mais amplo da palavra. Ele se interessava por montanhas, formações geológicas. As telas dele, classicamente, sempre tem essas paisagens míticas, né, que não existem na vida real, mostrando rochedos cujas formações geológicas são realistas. Quem entende de geologia, da formação de camadas sedimentares, analisa as obras de Leonardo da Vinci e fala, gente, ele entendia de geologia. Ele está retratando formações rochosas de maneira verdadeira, não é só para ser estético. O Leonardo, ele pesquisava espécies de plantas e colocava direitinho as plantas que deveriam estar naquele ambiente. Se ele fazia uma pintura que se passava dentro de uma caverna, ele colocava espécies que viviam dentro de cavernas. Se ele fazia na beira de um rio, a mesma coisa. Então Leonardo era curioso sobre tudo. Ele pesquisava o voo dos pássaros, ele observava os animais, ele era louco por cavalos, ele fez algumas das investigações mais profundas sobre a anatomia dos cavalos. E parece, né, uma coisa boçal isso, mas nunca ninguém tinha desenhado cavalos tão chocantemente maravilhosos quanto ele. Cavalos, inclusive, em expressões de ira, de fúria, de arrebatamento, de dor, né? Ele estudava a anatomia dos animais. Então, o Leonardo era um cara que acumulava o que hoje a gente entende como muitas profissões diferentes. Ele não era só pintor ou escultor. Ele era também um biólogo, um botânico, um geólogo, um engenheiro. Ele tinha muito desejo de construir máquinas.
São famosas, né, os desenhos que ele faz da máquina de voar, da máquina de mergulhar, da máquina de cavar buracos e transpor rios. Ele não sabia diferenciar, na verdade, a fantasia da realidade, porque ele desenhava máquinas que exigiam uma tecnologia que não existia na época dele. Então eram quase como ficções científicas, os desenhos e os projetos de Leonardo da Vinci. E depois de dizer tudo isso, é bem natural que você fique pensando, nossa, como Leonardo da Vinci era um cara à frente do seu tempo, como ele era genial, como ele era uma pessoa, né, especial, escolhida e tal. Mas outra das minhas grandes surpresas ao fazer a leitura dessa biografia é descobrir que, apesar de todo o talento, toda a curiosidade, toda a capacidade de fazer descobertas e de antecipar um monte de coisas que só lá na frente, séculos depois, é que seriam possíveis na prática, ele era um cara normal, sabe? Ele tinha um monte de questões de pessoas comuns e que o tornam uma figura ainda mais admirável. Leonardo da Vinci, ele teve a sua vida inteira marcada pelo fato de que ele não era um filho legítimo do pai, ele era um filho bastardo, né? O pai dele não era casado com a mãe dele e por causa disso, ele conhecia o pai, e por causa disso ele tinha uma posição um pouco difícil na sociedade, porque ele não passou necessidade, o pai dele meio que ajudava de longe, né? Inclusive ajudava a mãe, ajudou que a mãe se casasse pra não ficar uma mãe solteira, tudo. Então a mãe dele formou uma outra família, o pai dele também se casou e formou família. Ele ficou meio que sozinho no mundo, assim. Ele não pertencia nem direito à família do pai, à família oficial do pai, e nem direito à família da mãe. Claro que isso deve ter causado um montão de questões emocionais, psicológicas, sobre as quais ele não falava. Nos cadernos dele, ele não ficava falando muito de sentimentos, tudo. Não eram diários íntimos. Eram cadernos de trabalho, de ideias. Mas mais pra frente, psicanalistas como Freud tentariam analisar todas essas questões emocionais projetadas nas suas obras de arte, tudo isso é mencionado aqui. É bem normal que ele se sentisse um pouco rejeitado pelo fato de não pertencer ao mundo, mas isso também lhe deu uma preciosa liberdade que não era muito comum no passado. Antigamente, os filhos eram obrigados a seguir a profissão dos pais, ou a seguir a profissão que o pai ordenasse. Se o pai obrigasse o filho a ser padre, ele não tinha opção, ele tinha que seguir a vida religiosa. Mas como ele era um filho ilegítimo, né, não tinha os privilégios de ter um pai de verdade, ele também não tinha as obrigações, né? Ele teve a liberdade de fazer o que ele queria, que era desenhar, pintar. Ele logo conseguiu, também com a ajuda desse pai, indicação para virar aprendiz de um famoso pintor na época em Florença, cidade mais próxima de Vinci, né, que é a cidade natal dele, mas Florença já era uma metrópole. Um pintor chamado Verrocchio aceitou Leonardo como aprendiz e rapidamente Leonardo se sobressaiu ao seu próprio mestre. Mas tirando isso, ele não teve mais professores. Todo o resto foi aprendido por Leonardo através da sua própria curiosidade, sua própria liberdade para viajar, para explorar, para observar a natureza, para ler. Ele era um leitor de tudo, todos os livros a que ele tinha acesso, ele frequentava as poucas bibliotecas que existiam, a imprensa tinha acabado de ser inventada, então estavam começando a ser publicados lá na Itália livros de outras partes da Europa e ele lia tudo aquilo que ele conseguia ter acesso. Ele teve essa liberdade para escolher o seu próprio caminho e ele teve esperteza, ambição, malemolência suficiente para saber que ele tinha que às vezes ser bajulador, ele tinha que às vezes estar ali, né, no meio das pessoas influentes, ele tinha que ter ali um jogo de cintura. Leonardo da Vinci era um homem muito agradável, muito fácil de conversar, que tinha muitos amigos, ele era bonito, ele sempre andava rodeado de amigos e ele sempre conseguiu ficar bem com os governantes do seu tempo. Os governantes do tempo do Leonardo eram simplesmente os maiores facínoras da história da Itália. Eram os Médici, os Sforza, os Borgia. Essa gente faria assim, qualquer personagem de Game of Thrones parecer inocente, de tão fascínora, tão psicopática, tão cruel que eles eram com os seus inimigos. Mas Leonardo não era inimigo dos poderosos. Ele conseguia cair nas graças dos poderosos e produzir através do seu talento, do seu trabalho,
obras que faziam com que esses poderosos disputassem Leonardo na marra. Eles disputavam, Leonardo se dava ao luxo de escolher onde ele ia trabalhar, com quem ele ia trabalhar, e se o projeto não interessasse, ele nem pegava. Ou melhor ainda, ele pegava e largava no meio do caminho, muitas vezes já tendo sido pago por causa disso. Leonardo da Vinci era um procrastinador, ele era desorganizado pra caramba, ele começava um monte de coisas que ele nunca terminava. Esse livro aqui traz mais obras incompletas do que obras completas mesmo. Ele deixou um monte de trabalhos pela metade. Eles tinham uma cabeça neurótica. Se fosse hoje, certamente ele ia ser diagnosticado com síndrome de déficit de atenção e hiperatividade. Com certeza ele ia tomar remédio, porque era isso que a gente faz com pessoas que pensam como ele pensava. Mas na época dele não tinha isso. Então ele tinha essa cabeça caótica, obsessiva, ele ficava meses, às vezes, obcecado pelos mesmos assuntos, estudando coisas que não tinham nada a ver com o trabalho que ele tinha sido pago para fazer. Por exemplo, estudando o formato das asas de uma ave, estudando maneiras de transpor um rio, estudando os efeitos da luz e coisas que hoje a gente estuda numa área da física chamada física ótica, que na época dele nem estava ainda configurada como uma disciplina. Então ele tinha uma cabeça assim que não tinha foco nenhum. Ele era um caos. Os cadernos que sobreviveram mostram isso, são páginas caóticas com tudo misturado, com esboços da Mona Lisa misturado com listas de compras, tudo na mesma página. Claramente, quando acabava o caderno, ele voltava para a primeira página e começava a preencher os espaços em branco com coisas que iam passando pela cabeça dele. Então, é muito fascinante. É fascinante porque ele é um homem falho. Ele é um homem cheio de problemas, com vários defeitos que hoje em dia ninguém se orgulharia de possuir. Né? Ninguém se orgulha de deixar trabalhos incompletos, por exemplo. Ninguém se orgulha de ter relacionamentos estranhos como ele tinha. Leonardo da Vinci era gay. Ele não tinha problema nenhum com ser gay, inclusive. Ele era tranquilíssimo com relação a isso. Mas ele tinha uma relação, ele tinha um namorado que ele era uma espécie de sugar. Ele era uma espécie de sugar daddy de um rapaz. Não existia sugar daddy, tá? Mas ele começou a namorar um rapaz quando esse rapaz ainda era criança. E depois continuou com ele durante décadas como seu amante, namorado, companheiro. E ao mesmo tempo um rapaz que logo começou a manipulá-lo. Então é uma relação bizarra, assim. Não era nada saudável, nada. Então é óbvio, é um ser humano absolutamente comum. Né? Não é tão comum pelo fato de ser genial, de ter uma visão absurdamente à frente do seu tempo, de ser capaz de imaginar na mente mecanismos que eram completamente impraticáveis com a tecnologia do seu tempo, mas que lá na frente poderiam ser colocados em prática. Ele imaginou máquinas, equipamentos de guerra, máquinas para mergulhar, máquinas para fazer obras hidráulicas, tudo coisa que nunca dava para fazer. Porque não dá. Ele apresentava como se desse, né? Ele não tinha muita noção da realidade. Ele apresentava, calculava quanto ia custar e apresentava pros seus chefes, pros seus patronos. Mas as coisas eram completamente impossíveis com a tecnologia da época. Hoje em dia a gente sabe que elas tinham, na teoria elas faziam sentido, né? Quem sabe? Já houve quem tentasse colocar as invenções, as máquinas de Leonardo em prática, né? Na internet tá cheio de vídeos sobre isso. Então é um ser humano que eu não acho que deve servir de modelo para ninguém, mas ele deve ser estudado e deve despertar na gente todo esse fascínio que o estudo da história sempre desperta, pelo menos em mim. É uma leitura bem saborosa que eu demorei bastante tempo para terminar, porque eu descobri, né, biografias não são lidas como a gente lê um romance de ficção, né, doidos para saber o que vai acontecer no final. Biografias podem ser usufruídas devagar, a gente pode se interromper, a gente pode fazer outras coisas, voltar. Não importa chegar ou não até o final. Todo mundo sabe qual é o final de toda biografia. A biografia começa com o nascimento e termina com a morte. Então, dá pra ir lendo devagarinho e foi realmente maravilhoso. Ajudou a quebrar esse meu bloqueio com biografias. Eu quero agradecer a vocês por terem votado nesse livro.
Eu vou deixar o link aqui embaixo, caso vocês tenham ficado curiosos. E também quero deixar o meu muito obrigada, meu beijo grande aos padrinhos e madrinhas, os novos que estão chegando. Eu ainda não atualizei a lista de agradecimentos no final do vídeo, mas vou deixar tudo atualizadinho para colocar as pessoas novas que chegaram. Um beijo grande, gente. Até mais.